Bem-vindo, acadêmico de Direito, ao nosso seminário de Direito Civil, onde iremos falar sobre um dos tópicos mais importantes desse final de período, aquisição de bens públicos. Desde já gostaria de me apresentar. Meu nome é Matheus Gabriel, faço parte do primeiro ano de Direito Civil, com os demais integrantes desse grupo. Esse seminário foi dividido entre 5 pessoas, onde cada um irá abordar uma parte diferente do nosso assunto. Não teria como eu falar para vocês sobre aquisições de bens públicos sem explicar para vocês o que são bens públicos. De acordo com o artigo 98 do Código Civil, são bens públicos tudo aquilo que pertence à União, ao Estado, ao Distrito Federal, aos municípios e, não menos importante, às autarquias públicas. Diferentemente dos bens particulares, esses bens públicos, eles têm o uso e o interesse coletivo. Esses bens têm proteção legal e especial. Vou citar alguns exemplos de bens públicos para vocês ficarem mais cientes. Ruas, praças, hospitais, prédios de escola, e também temos um dos bens mais importantes para esse seminário de hoje, que são os bens dominicais. Esses bens não têm definição específica, mas eles podem ser usados tanto para fins financeiros ou ser vendido. E agora vamos classificar esses bens. Olá, eu me chamo Carlos Henrique, sou acadêmico do curso de Direito na Universidade de Univalsos e hoje eu venho falar sobre a classificação dos bens públicos. A lei classifica os bens públicos de 3 formas distintas. São elas os bens comuns para a população. Esses bens comuns são os bens que a população usam em conjunto, usam em comunidade. Como exemplos, ruas, rios, praças públicas, qualquer ambiente público que a população venha a disputar. A segunda classificação desses bens são os bens de uso específico. São os bens, aqueles bens públicos de funções específicas. São eles as escolas com a função de ensinar, são os hospitais com a função de cuidar da população, são os quartéis com a função de proteger a população. Então, os bens de uso público de função específica são os bens e locais com funções determinadas, com uma função específica naquilo que foi prevalecido. E tem os bens dominicais. São aqueles bens que o Estado já não mais utiliza, aqueles bens onde o Estado consegue até se desalienar dele. São eles terrenos que o Estado já não usa, construções que já não tem mais um uso para a população. Enfim, qualquer bem ou local que o Estado já não usa para bens públicos. E dessa forma ele consegue se desalienar. Essas são as 3 formas, são as 3 classificações de bem público. Agradeço a compreensão e agora vamos aprender como se adquire cada bem desse. Olá, meu nome é Romeu Nogueira e hoje eu vou falar sobre formas de aquisições de bens públicos. Existem 2 principais. A primeira é a aquisição originária. Ela ocorre quando o próprio Estado transfere ou concede o uso do bem, como nas concessões de uso, permissões ou autorizações. A segunda é a aquisição derivada. Acontece por atos como compra e venda, permuta ou doação. Mas atenção, para que o bem público seja transferido legalmente, é preciso seguir regras rigorosas, como, por exemplo, a licitação obrigatória da Lei 14.133 de 2021. A autorização legislativa, especialmente para bens imóveis, e a chamada desafetação, que é quando o bem de uso comum ou especial é transformado em um bem dominical para poder ser alienado. Agora vamos conhecer as limitações legais que protegem os bens públicos. Olá, eu sou Thiago Arruda e agora vamos ver sobre as limitações legais e a aquisição de bens públicos. Os bens públicos têm 3 proteções importantes. Primeiro, a impenhorabilidade, eles não podem ser penhorados, mesmo que existam dívidas ao Estado. Segundo, a ineabilidade relativa. Eles não podem ser vendidos livremente, só se forem bens dominicais e estiverem fora do uso do poder público. Terceiro, a imprescritibilidade.
perpetuidade. Isso quer dizer que ninguém pode usufruir de um bem público. Essa regra está no artigo 102 do Código Civil e também está no artigo 191 do parágrafo único da Constituição. Ou seja, mesmo que alguém ocupe um terreno público por décadas, nunca poderá se tornar dono dele. Agora vamos ver alguns exemplos práticos para encerrar o nosso seminário. Olá, me chamo José Conrado, sou acadêmico do curso de Direito aqui na Unibalsas. Como foi bem explicado pelos meus colegas, agora eu vou começar a citar alguns exemplos de fixação para o melhor entendimento. O primeiro exemplo que eu posso citar, por exemplo, vou pegar por acaso aqui, se um terreno do Estado sem uso, ele pode ser vendido? Sim, pode, mas tem que atender a alguns critérios. Esses critérios são, o terreno tem que ter um bem dominical, ele tem que ter esse bem dominical, ele pode sim ser alienado, depois, alienado quer dizer, ele pode sim ser vendido, depois ele deve ter uma licitação, depois dessa licitação ele deve ter uma autorização legal, ou seja, nessa autorização legal ele tem que ter a aprovação de diversos órgãos do governo, para que sim, aquele terreno possa ser vendido. Pegando o gancho desse terreno, bora para outro ponto aqui. Se o terreno do Estado sem uso pode ser vendido, a praça pública pode ser vendida? Não, a praça pública é uma questão diferente. Tudo que é destinado aos bens públicos não pode ser vendido, porque os bens públicos devem ser respeitados. E nesses casos, a lei se aplica de forma específica. Nesse caso, a única forma de ele ser vendido, ou ser vendido, na verdade, se ele for desafetado, ou seja, deixar de ser de uso comum do povo. Deixando de ser de uso comum do povo, ele sim pode ser, entre aspas, vendido, mas tem que passar por todo um processo complexo por detrás. Porque, como já disse, ele é um local público, destinado à população, a fins públicos. Ou seja, é um processo complexo, não é só apenas como o último caso que foi no terreno do Estado, vai ter que ser como o terreno do Estado, vai ser apenas um terreno. Já nessa ocasião da praça, nessa ocasião da praça pública, está destinada a fins públicos, ou seja, para deixar para ser vendido ou algum caso do tipo, vai ter que passar por todo o processo de alienação.